Olá, pessoal! Nossa aula de língua portuguesa está começando. O assunto de hoje trata de uma classe gramatical de muita relevância, o verbo. Além de estudarmos o conceito, vamos trabalhar as flexões do verbo. Esse é o vídeo 29 e eu sou a professora Crislândia. Então, para abrirmos essa aula, aquela clássica pergunta, né? O que é verbo? Verbo é a palavra que expressa ação, estado e fenômenos da natureza. Por exemplo, o índio atirou a flecha. Nessa frase, nós temos uma palavra que indica uma ação. Qual seria? Atirou. Atirou é uma ação praticada pelo índio. Então, eu digo que atirou é verbo, verbo de ação. O índio está feliz. Nesta frase, nós temos um verbo que liga a qualidade do sujeito a ele, né? Ao sujeito. No caso, o índio está feliz. Então, o verbo estar é um verbo que liga o sujeito a uma qualidade. É chamado de verbo de ligação. Nesse momento, para vocês, indica estado, tá? O índio está feliz é estado de espírito, está triste, né? Está doente. E na frase, ontem choveu bastante, nós temos um verbo que indica um fenômeno natural. Choveu, do verbo chover, é uma ação praticada não por nós, mas pela natureza. Então, os verbos que indicam fenômenos naturais, os verbos que indicam estado de espírito e os verbos indicam ação praticada ou sofrida por alguém, por alguma coisa, tá? São verbos, as palavras que indicam ação, estado ou fenômeno natural. E trabalhando a flexão do verbo, começando pela flexão de pessoa e número. Associe o verbo a uma das pessoas do discurso. Nós temos três pessoas do discurso, né? Quem fala, com quem se fala e de quem se fala, né? Primeira, segunda e terceira pessoa. E o número singular e plural. Então, o verbo ele vai se flexionar quanto à pessoa e o número. Por exemplo, eu, primeira pessoa do singular, eu estudo. Tu, segunda pessoa do singular, tu estudas. Ele ou ela, terceira pessoa do singular, ele ou ela estuda. Quando você for conjugar os verbos, você precisa dessas pessoas do discurso. No plural, nós temos primeira pessoa do plural, nós estudamos. Vós, segunda pessoa do plural, vós estudais. E eles e elas, terceira pessoa do plural. Eles e elas estudam. Então, o verbo, ele se flexiona em pessoa, primeira, segunda e terceira, e número singular e plural, ok? Flexão de tempo. O verbo pode ser flexionado no presente, a ação é simultânea à fala, ou seja, a ação acontece no momento da fala. Exemplo, seu José vende doces na praça. Vende é verbo, né, de ação e está acontecendo no momento da fala, no presente, no hoje, no agora, certo? O verbo se flexiona no tempo pretérito, também chamado de passado. Aqui a ação é anterior à fala. Por exemplo, ele percebeu o engano. Percebeu, a ação já aconteceu. Aconteceu antes da minha fala, tá? Indica o que aconteceu ontem, passado. O futuro é uma ação posterior à fala, tá? Eu estudarei muito para a prova. Percebam que estudarei é uma ideia de futuro, ainda vai acontecer, tá? Então, o futuro é o amanhã, a ação acontece posterior à fala. O verbo se flexiona nos tempos presente, pretérito e futuro, ok? Flexão de modo.
Bom, quanto ao modo, indica a atitude do falante em relação àquilo que expressa. Nós temos o modo indicativo. Nesse modo, expressa uma certeza do acontecimento, né? A ação acontece, aconteceu ou acontecerá, sem dúvida nenhuma, tá? É o modo da certeza. O verbo pode apresentar no modo subjuntivo. Aqui, nesse modo, expressa uma hipótese de acontecimento, ou seja, é uma possibilidade, né? Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Nós também podemos dizer que é o modo da dúvida, certo? E o modo imperativo, que expressa uma ordem. Pode ser também um pedido ou um conselho, tá, pessoal? Então, quanto ao modo, o verbo se apresenta no indicativo, que é o modo da certeza, subjuntivo, o modo da dúvida, né, da hipótese, e o modo imperativo, que é ordem, pedido ou conselho, tá certo? Quanto à conjugação verbal, bom, os verbos, eles podem ser classificados em verbos de primeira conjugação quando terminam em AR, ar. Lá no dicionário, você vai encontrar os verbos assim, ó, no infinitivo: amar, estudar, brincar, falar, trabalhar, viajar e etc. Quando o verbo termina em ar, ele é um verbo da primeira conjugação. Quando o verbo termina em er, ele é um verbo de segunda conjugação. Por exemplo, escrever, correr, perceber, chover, vender, aprender e tantos outros. E verbo da terceira conjugação, quando termina em ir, partir, corrigir, dividir, abrir, aplaudir, rir, descobrir e etc. Atenção ao verbo pôr, tá? Antigamente, na nossa língua, o verbo pôr era escrito poer, então terminava em er, er, e ele era classificado como um verbo de segunda conjugação. Como a nossa língua ela sofre alterações, né? Essa vogalzinha e caiu, né? E ficou o verbo pôr. Mas ele continua sendo classificado como um verbo de segunda conjugação. Ele e os seus derivados, né? Verbo repor, compor, depor, impor, dispor, antepor e tantos outros. Ok? Bom, verbos regulares. O que são verbos regulares? Os verbos regulares são os que acompanham o modelo de conjugação verbal. Existe um modelo padrão de conjugação verbal para esses verbos, por isso que são chamados de regulares. São quando os radicais, eles se mantêm inalterados. Por exemplo, em cantar, o radical é cante. Professora, mas o que é radical? Radical é a raiz da palavra, certo? É aquela parte que não muda. Em beber, o radical é bebe, B é B. E em partir, o radical é parte, P-A-R-T, tá certo? Então, radical, raiz da palavra. Se esse radical se mantiver inalterado, nós temos aí um verbo regular, tá? Os verbos regulares, eles acompanham esse modelo padrão, certo? Vamos acompanhar a conjugação do verbo cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Percebam que o radical cante, ele está inalterado em todas as pessoas do discurso. O que é que mudou aí, pessoal? O que mudou aí foram as terminações. Primeira pessoa do verbo regular termina em o, segunda pessoa em as, terceira pessoa a. Isso no singular. Para as pessoas do plural, primeira pessoa do plural termina em amos, segunda em as, terceira em am, tá?
Todos os verbos regulares da primeira conjugação, ou seja, aqueles que terminam em ar, fazem a conjugação dessa maneira, ok? Verbo beber também é um verbo regular. Percebam aqui que o radical não sofre alteração durante a conjugação. Eu bebo, tu bebes, ele bebe, nós bebemos, vós bebeis, eles bebem. Radical aí permanece da mesma forma em todas as pessoas do discurso. O que mudou? Mudaram as terminações. Primeira pessoa termina em O, segunda pessoa termina em S, já que a vogal temática de beber é E, né? É R, termina em ER, então tu bebes, termina em E. Ele bebe, termina em E. No plural, nós bebemos, termina em emos, vós bebeis, segunda pessoa termina em eis, e eles bebem, a terceira pessoa terminam em em. Todos os verbos regulares da segunda conjugação fazem a conjugação verbal desta forma, deste modelo, tá? Seguem esse modelo padrão de conjugação. Verbo partir, eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis, eles partem. Percebam aí que o radical é o mesmo em todas as pessoas, tá? O que mudou? Mudaram as terminações. Olha aí, eu parto, termina em O. Vocês perceberam que a primeira pessoa termina em O, sempre, nos verbos regulares? Olha aí, eu canto, eu bebo, eu parto. Tu partes, termina em es, assim como na segunda conjugação. Ele parte, a terminação é E. Nós partimos, imos, a terminação aí é imos. Vós partis, is, a segunda pessoa do plural termina em is. E a terceira do plural termina em, eles partem. Todos os verbos regulares da terceira conjugação acompanham esse modelo de conjugação verbal, tá certo? E agora nós vamos conhecer os verbos irregulares. Por que verbos irregulares? Porque apresentam alterações no modelo de conjugação verbal. Lá no radical, vai sofrer alteração. Nós não vamos ter um radical padrão para todas as pessoas do discurso. Observe aqui o verbo dar. É um exemplo de verbo irregular. Olha aqui a conjugação. Eu dou, tu dás, ele dá, nós damos, vós dais, eles dão. É um verbo irregular porque não segue aquele modelo padrão. Nós não temos um radical inalterado. Aqui o radical modifica, né? Na primeira pessoa, dou, né? Termina em ou. Já a segunda é das, termina em as, leva acento agudo. Então já mudou aí a estrutura, o radical já foi alterado. Por essa maneira, nós dizemos que ele é um verbo irregular, tá certo? O verbo ser, o clássico verbo irregular, verbo ser. Olha aí a conjugação. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Percebam aí que o radical sofre uma alteração tremenda, né, pessoal? Então, é um verbo irregular. O verbo medir. Como faço a conjugação? Eu meço, tu medes, ele mede, nós medimos, vós medis, eles medem. Mas, professor, olha o radical aí, mede. Na segunda e terceira do singular, na primeira, segunda e terceira do plural. Sim, meu amor, mas meço, primeira pessoa, quebrou aí, né, a estrutura do radical. Por esta forma de alteração, nós vamos classificá-lo como um verbo irregular. Professora, só existem esses verbos irregulares? Não, muitos outros. Verbo ir, verbo subir, tá? São verbos irregulares. Todos aqueles que apresentam alterações no modelo de conjugação verbal
Quando o radical é alterado, nós dizemos que ele é um verbo irregular, tá certo? E agora é hora da atividade no seu livro didático, nas páginas 190 a 196. Um ótimo aprofundamento, aproveitem ao máximo essa aula, tá? Eu vou ficando por aqui, até a próxima aula.